A imaginação cria a realidade. O que você sente ser verdade em seu interior se tornará fato no mundo exterior. Neville Goddard. Poucas pessoas compreendem a profundidade real dessa frase. A maioria lê, concorda, talvez até compartilhe, mas segue vivendo como se o poder criador ainda estivesse em algum lugar fora delas. É por isso que 99% das pessoas jamais experimentam um fluxo constante da verdadeira abundância. Elas tentam atrair dinheiro, mas continuam vibrando na falta. Elas fazem afirmações, mas duvidam em silêncio. Querem o ouro, mas permanecem presas ao medo de não merecer. Neville dizia que a crença no invisível é o único ato criador que existe. E é justamente aí que mora o segredo esquecido. Você não manifesta grandes fortunas quando trabalha mais, nem quando força o universo a te ouvir. Você manifesta quando entra no estado interno de quem já possui, e permanece ali com uma convicção inabalável, como se a realidade externa fosse apenas um espelho atrasado refletindo seu novo ser. A maioria se confunde com o tempo. Elas esperam, analisam, duvidam. Mas quem compreende a lei sabe que não há tempo entre o pedido e o recebimento. O tempo é apenas uma ilusão que mede o quanto você duvida daquilo que já é seu. Neville explicava que o único atraso entre você e a riqueza é a sua incapacidade de sentir agora aquilo que você acha que só poderá sentir quando tiver o dinheiro. Imagine uma pessoa que decide ser rica. Ela visualiza, faz técnicas, lê livros, mas, no íntimo, ainda sente que o dinheiro é algo distante, difícil, reservado a poucos. Sua imaginação, que é o verdadeiro útero da criação, não está grávida da riqueza, está grávida da espera. E o que ela dá à luz? Mais espera. Mais quase. Mais tentativas. Agora, olhe para aquele 1% que parece manifestar fortunas com leveza. Eles não são mais inteligentes, mais sortudos ou mais conectados com o divino. Eles apenas dominam o estado interno. Eles acreditam antes de ver. Eles vivem no resultado, não no processo. Eles entram em uma vibração de certeza tão pura que o mundo físico não tem escolha a não ser ceder. O segredo esquecido de Neville é simples, mas exige coragem. Você deve se tornar a pessoa que já possui o que deseja, agora. Não amanhã, não quando o dinheiro chegar, não quando as condições forem favoráveis. Agora. Porque o agora é o único ponto em que o poder criador realmente existe. Feche os olhos por um instante e imagine. Não visualize o dinheiro apenas como uma pilha de notas. Sinta o que significa ter abundância. Sinta a tranquilidade de saber que todas as suas contas estão pagas. Sinta a liberdade de escolher sem medo, de doar com alegria, de planejar o futuro com confiança. Quando esse sentimento se tornar mais real que o saldo da sua conta bancária, o universo será obrigado a se reorganizar para refletir esse novo estado. A grande verdade é que a riqueza não é um objetivo, é um reflexo. Ela aparece quando você muda o modo como se sente em relação a si mesmo. Quando você deixa de ser o que deseja ter dinheiro e se torna aquele que vive em abundância. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e viva dentro dele como se fosse real. Essa é a fórmula. Essa é a chave que 99% esquecem. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Você foi atraído até aqui porque o seu eu interior está pronto para sair do ciclo da busca e entrar no estado da posse. A partir de hoje, você não vai mais tentar manifestar riqueza. Você vai se tornar o estado de riqueza em si. Porque o dinheiro não é o objetivo. O dinheiro é o espelho. E quando o espelho reflete um ser que vive na abundância, o reflexo é inevitável. Prosperidade em todas as formas possíveis. Sinta isso agora. Respire fundo e diga silenciosamente: eu sou a abundância em movimento. Tudo o que eu preciso já existe em mim. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque sua alma está despertando para o poder real da imaginação. Continue com a gente, mergulhe nessa jornada e descubra o que Neville realmente quis dizer quando ensinou que a riqueza é um estado, não uma conquista. Inscreva-se e permita que essa consciência cresça em você a cada novo vídeo. Existe uma diferença abismal entre desejar riqueza e ser riqueza. Desejar é vibrar na ausência. Ser é vibrar na posse. E essa diferença sutil é o que separa os que tentam dos que realizam. Neville explicava que tudo o que você percebe no mundo é apenas a projeção daquilo que sente ser verdadeiro em seu íntimo.
Se você sente escassez, o mundo vai se comportar como um espelho fiel, devolvendo escassez. Mas quando você começa a se ver como uma consciência próspera, não apenas dizendo palavras positivas, mas sentindo o sabor, o peso e a textura da abundância, a realidade não tem alternativa. Ela precisa se curvar diante do seu novo estado. O dinheiro não é um prêmio. É uma consequência. A maioria corre atrás dele, mas Neville ensina o contrário. O dinheiro é atraído por estados mentais, não por esforços físicos. O homem que é riqueza não precisa convencer o mundo de nada. Ele apenas emite uma vibração tão coerente que as circunstâncias se dobram. Negócios aparecem. Pessoas certas surgem. Oportunidades improváveis se materializam. Tudo parece coincidência, mas é apenas a consciência trabalhando. Imagine dois homens idênticos. Um acorda todas as manhãs preocupado com dívidas, revisando mentalmente tudo o que precisa pagar. Ele fala de crise, teme o futuro e acredita que o dinheiro é limitado. O outro acorda e sente que é naturalmente próspero. Ele ainda pode não ter a conta cheia, mas carrega uma certeza silenciosa de que o dinheiro flui até ele sem esforço. O primeiro vive reagindo ao mundo. O segundo cria o mundo que deseja. E adivinha quem manifesta primeiro? Neville chamava isso de viver no fim. Ele dizia, viva como se o seu desejo já fosse um fato. Isso não é fingir, não é enganar a mente, é alinhar-se com o campo onde aquilo já é real. Porque, na verdade, tudo já existe. Todos os estados possíveis, pobreza, riqueza, saúde, sucesso, já estão disponíveis. Você não cria nada novo. Você apenas muda o canal da sua consciência. A pobreza é um canal. A riqueza é outro. E o botão que troca de canal é o seu sentimento. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Não basta repetir afirmações de prosperidade se o seu coração ainda vibra em falta. É como tentar sintonizar uma estação de rádio diferente enquanto o dial continua no mesmo ponto. O universo não responde às palavras. Ele responde à vibração emocional por trás delas. Neville dizia que o sentimento é o segredo. E esse segredo é absoluto. Não importa quantas técnicas você use, se o seu sentimento não mudar, nada muda. Mas se o sentimento muda, tudo se transforma, mesmo que a razão diga que é impossível. Por isso, quando alguém pergunta como manifestar fortunas mais rápido, a resposta é: sinta mais fundo, mais real, mais intenso. Quanto mais real for o sentimento, mais rápido o mundo se dobra diante dele. A pressa do ego é substituída pela certeza do espírito. O que impede muitos de alcançar esse estado é o vício em observar o que já existe. Eles olham o extrato bancário e pensam: eu ainda não tenho. E esse simples pensamento os prende no mesmo círculo. Mas o iniciado na lei olha o mesmo extrato e diz: isso é apenas o reflexo antigo. A nova realidade já está em formação. E então ele sente gratidão antecipada. Ele vive o fim antes que o fim se mostre. E é aí que o milagre acontece. O comando interior que acelera a manifestação é silencioso. Não é gritar ao universo o que você quer. É declarar internamente, com a certeza dos deuses: eu já sou o que desejo ser. Quando essa frase se torna verdade emocional, não há resistência capaz de permanecer. O dinheiro virá, os caminhos se abrirão, e tudo parecerá natural. Porque, no fundo, você nunca ganhou nada. Você apenas lembrou quem sempre foi. O mundo externo é lento, mas o estado interno é instantâneo. E quem domina o estado, domina o tempo. A cada dia, escolha permanecer na vibração do já é. Não questione o como, não duvide do quando. Apenas mantenha-se no sentimento de posse, como se o universo fosse apenas um espelho que está prestes a se alinhar à sua nova imagem. Por que está? Há uma diferença profunda entre imaginar e comandar. A maioria das pessoas imagina a riqueza como se fosse uma história distante, algo bonito de se pensar, mas ainda separado delas. Neville Goddard, no entanto, ensinava que o verdadeiro poder está no comando interno, aquele momento em que você não pede, mas decide. O comando é silencioso, mas é absoluto. Ele nasce quando você deixa de mendigar bênçãos e assume o papel de criador. Neville dizia: você nunca atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser verdadeiro. E o comando interno é exatamente isso, um decreto vibracional que afirma quem você é, não o que você espera ser um dia.
Imagine uma pessoa que repete todos os dias eu quero ser rica. Ela está, na verdade, afirmando a ausência. Cada palavra ecoa, eu ainda não sou. Agora, observe alguém que fecha os olhos e sente profundamente, eu sou a riqueza. Não é um jogo mental. É uma experiência sensorial. Ela sente o peso das notas em suas mãos. Ela ouve o som da liberdade financeira. Ela vive no silêncio interior da segurança. E nesse instante, o comando está dado. Neville dizia que o comando não precisa de força, mas de fé. Quando a mente racional tenta controlar o processo, ela trava o fluxo natural da criação. Mas quando você se entrega à sensação do já é, o universo entende o recado e responde com precisão matemática. Esse comando não é dito apenas com palavras, mas com estado de ser. Você não diz eu tenho, você é aquele que tem. Você não diz eu quero que o dinheiro venha, você é aquele por quem o dinheiro se move. Essa sutileza é o que separa a manifestação rápida da eterna espera. Pense num rei. Ele não pede. Ele decreta. Sua palavra é lei porque ele acredita na sua autoridade. Da mesma forma, o universo responde àqueles que decretam a partir da convicção, não do desejo. Quando você assume sua divindade interior, cada pensamento se torna uma ordem, cada emoção um selo criador. Neville dizia que o homem é Deus sonhando, e o sonho se molda conforme a intensidade do seu sentimento. O comando, portanto, é acordar dentro do sonho e lembrar quem está sonhando. Quando você desperta, a ilusão de falta se dissolve, e tudo aquilo que parecia distante começa a correr em sua direção. O verdadeiro segredo é que o comando não se repete, ele se encarna. Você não precisa afirmá-lo 1000 vezes, precisa senti-lo uma vez de forma tão profunda que o universo não tenha outra escolha. Uma decisão interna, firme e tranquila, tem mais poder que 1000 repetições ditas com dúvida. É por isso que Neville dizia, o sentimento é o segredo. Porque o sentimento é o idioma que a realidade entende. Você pode repetir eu sou rico 10.000 vezes, mas se o seu corpo vibra escassez, o comando não é ouvido. Agora, se por um instante, um único instante, você sentir o alívio, a gratidão e a certeza de já possuir, o universo inteiro se move para confirmar essa sensação. Experimente agora. Feche os olhos e pronuncie dentro de si. Eu sou a abundância manifesta. Tudo que toca minha consciência próspera. Não tente acreditar. Apenas sinta. Deixe o calor da segurança invadir o seu peito. Respire o ar de quem sabe que nada falta. Nesse instante, você não está criando algo novo. Você está apenas abrindo o cofre que sempre foi seu. E quando você desperta para esse estado, as ideias certas começam a chegar. Você será impulsionado a agir, mas essas ações não virão do medo, e sim da intuição. É assim que os grandes realizadores vivem. Eles não correm atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás deles, porque eles já vibram como fonte. O comando interno não é magia, é alinhamento. É quando o seu sentimento e sua imaginação falam a mesma língua. E quando isso acontece, o tempo se curva, os atrasos se dissolvem e a abundância começa a se manifestar em ritmo acelerado. Você não precisa mais lutar. Basta ordenar, sentir e permitir. Esse é o processo real da criação. A parte mais desafiadora da manifestação não é imaginar a riqueza, é se permitir recebê-la. A resistência não está fora, ela vive dentro de você, camuflada em pensamentos aparentemente inofensivos. Será que eu mereço? E se acabar? E se não funcionar? Essas vozes são sutis, mas são elas que travam o fluxo do poder criador. Neville dizia, você nunca consegue o que quer. Você sempre manifesta o que é. Por isso, se você ainda se identifica com a falta, o universo apenas reflete o mesmo padrão. Não é castigo, é coerência vibracional. O mundo externo está apenas obedecendo ao retrato interno que você mantém de si mesmo. A resistência nasce do condicionamento. Desde cedo, fomos ensinados que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos, que humildade é aceitar o pouco. E sem perceber, crescemos com uma culpa silenciosa por desejar mais. Mas a verdade espiritual é o oposto. Desejar é lembrar-se de quem você é. O desejo é o chamado de Deus dentro de você dizendo, acorde. Há mais para você. Neville explicava que todo desejo genuíno é uma promessa. Se você o sente, é porque já existe uma realidade onde ele foi cumprido. O problema é que,
Ao invés de assumir o desejo como fato, muitos o transformam em dúvida. Eles dizem, eu quero. Mas dentro sentem, eu ainda não tenho. E essa pequena diferença cria um abismo energético. A resistência mais comum é o medo do merecimento. Você quer ser próspero, mas carrega crenças como não sou bom o suficiente, não trabalhei o bastante, preciso provar meu valor. Essas ideias são como correntes invisíveis que prendem a sua vibração no estado da escassez. Mas quando você compreende que a riqueza não é recompensa, e sim reflexo da consciência, o medo se dissolve. Porque Deus não escolhe quem próspera, Ele apenas espelha quem desperta. Outra resistência poderosa é o apego ao passado. Você olha para os erros, as dívidas, as oportunidades perdidas, e sem perceber, mantém sua energia ligada a uma linha do tempo que já não existe. Neville ensinava que o passado não é fixo. Você pode reescrever qualquer memória alterando o sentimento que ela evoca. Quando você revisa um momento de fracasso e o reveste de compreensão e gratidão, você muda a energia dele, e com isso, muda também o presente. Faça isso agora. Pense em algo que te causa culpa ou vergonha. Ao invés de lutar contra essa lembrança, envolva-a em luz. Diga mentalmente, isso foi apenas uma versão antiga de mim. Eu libero. Eu me perdoo. Eu sou novo. Ao fazer isso, você remove o peso vibracional que impede o dinheiro de fluir. Neville dizia que a imaginação disciplinada é a ponte entre o desejo e sua realização. Mas uma imaginação carregada de medo cria apenas distorções. Por isso, antes de decretar eu sou rico, limpe o espaço interno onde esse decreto vai habitar. É como preparar o solo antes de plantar a semente. Um solo cheio de pedras não germina nada. Mas um solo limpo, fértil e livre de resistência transforma uma simples semente em colheita abundante. Comece a observar seus pensamentos diários sobre dinheiro. Toda vez que perceber algo como isso é caro, não posso pagar, não consigo, pare. Essas frases são comandos invertidos. Elas ordenam o universo a manter a escassez. Substitua-as por declarações conscientes. Tudo o que é meu me encontra com facilidade. Eu sou um canal constante de abundância. O dinheiro é uma energia que flui livremente através de mim. Você não está tentando convencer o universo, está reprogramando a si mesmo. E quando o novo estado se estabiliza dentro de você, o reflexo muda por inércia. O segredo é entender que resistência é apenas energia aprisionada pedindo reconhecimento. Quando você a olha com amor, ela se dissolve. E no lugar onde antes havia medo, nasce um espaço silencioso. Esse espaço é onde o comando criador finalmente ecoa. Não lute contra seus medos. Abrace-os com consciência. Transforme-os em combustível. A cada vez que você faz isso, o fluxo volta a correr. E o dinheiro, que parecia bloqueado, começa a encontrar caminhos inesperados para te alcançar. Porque a resistência não é inimiga, é o sinal de que você está prestes a atravessar o limite entre o velho eu e o novo estado. E do outro lado desse limite, a abundância já te espera. O ponto onde a maioria desiste é justamente onde o milagre estava prestes a se materializar. É quando a realidade ainda não mudou, quando o extrato continua o mesmo, quando o silêncio parece zombar da fé. É ali que o jogo se decide, porque a riqueza não se manifesta quando você acredita no visível, mas quando continua crendo mesmo no invisível. Neville dizia, persistir em um estado imaginário traz à tona sua realidade correspondente. E essa é uma das frases mais poderosas que ele já ensinou. Persistir não significa lutar. Significa permanecer no sentimento, mesmo quando o mundo te convida a duvidar. O universo é como um espelho com atraso. O que você vê hoje é apenas o reflexo das vibrações que sustentou ontem. Por isso, o segredo não é reagir ao que vê, mas permanecer firme no que sente. Se você deseja riqueza e já decidiu ser o estado da abundância, o único trabalho agora é manter a vibração, até que o espelho se alinhe. Mas como permanecer firme quando tudo parece igual? Primeiro, não procure sinais. Procurar sinais é duvidar do comando. Quem já decretou, sabe que o resultado virá. Você não planta uma semente e no dia seguinte escava a terra para ver se ela está crescendo. Você confia no processo invisível. A riqueza é igual, ela brota no invisível antes de florescer no visível. Segundo, crie um ritual diário de permanência. Neville chamava isso de viver no fim.
Ao acordar, feche os olhos e entre no sentimento de quem já é próspero. Não imagine o dinheiro vindo, imagine-se usando-o com naturalidade. Sinta o conforto de escolher o melhor restaurante, o prazer de presentear alguém sem olhar o preço, a leveza de abrir a conta e ver abundância. Não veja isso como sonho, mas como memória. É uma lembrança do futuro, e o futuro é apenas o presente que você sustentou tempo bastante. Terceiro, transforme o medo em combustível. Quando a dúvida aparecer, e ela vai aparecer, use-a como gatilho para voltar ao estado. A dúvida é o lembrete de que o velho eu ainda tenta comandar. Respire fundo e diga: essa dúvida não é minha. Eu sou o novo. Eu sou a abundância agora. Aos poucos, a mente antiga perde força. E o novo estado se torna natural, como respirar. Quarto, viva com gratidão antecipada. A gratidão não é pelo que virá, é pela certeza do que já existe. Quando você agradece antes de ver, você declara ao universo: eu já recebi. E o universo, obediente, responde: então seja feito. E por fim, não converse sobre falta. Toda vez que você fala de dívidas, de medo, de dificuldade, está alimentando a vibração antiga. A linguagem cria campos energéticos. Use suas palavras como escultoras da nova realidade. Fale como quem já vive o que deseja. A cada conversa, a cada pensamento, a cada escolha, haja como quem é. O mundo não muda quando você observa. Ele muda quando você encarna o novo estado. Há um momento, silencioso e sagrado, em que o universo se curva. É quando ele percebe que você não vai mais ceder ao medo. É quando sua vibração se estabiliza no já é. Nesse momento, o invisível se torna inevitável. Neville dizia que o sentimento sustentado é o segredo da rapidez. O que separa os que manifestam com velocidade daqueles que vivem tentando é a constância emocional. Não é técnica, não é sorte, é permanência. O universo responde à consistência, não há intensidade passageira. Então, não espere mais. Não conte os dias. Conte os estados. Quantos dias você viveu na vibração da abundância hoje? Essa é a única métrica que importa. E quando o dinheiro chegar, porque ele vai chegar, você perceberá algo curioso. Ele não te surpreenderá. Você se sentirá apenas em casa. Porque antes de ele vir, você já estava lá. O mundo apenas acompanhou o movimento da sua consciência. Existe um ponto em que o buscador de riqueza se transforma em criador consciente. É quando ele percebe que o dinheiro nunca foi o objetivo, mas apenas o espelho. É quando ele entende que o ouro verdadeiro não está no banco, mas na consciência que atrai o ouro. E quando esse entendimento desce do intelecto para o coração, algo muda para sempre. Neville dizia: mude o conceito de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. É simples, mas é a chave mestra. Enquanto você acreditar ser alguém tentando alcançar, continuará perseguindo. Mas quando você se vê como aquele que já é, aquele que já tem, aquele que já vibra na abundância, o mundo físico se dobra diante do seu novo conceito. Ele não tem escolha. A verdadeira riqueza é o estado onde você já não precisa provar nada. Você não deseja para compensar, você deseja para expressar. Você entende que o dinheiro é apenas uma das muitas formas pelas quais a consciência se manifesta. E, ironicamente, é quando o dinheiro deixa de ser o centro da busca que ele começa a fluir sem esforço. Neville chamava isso de a graça da imaginação. Quando você vive na graça, o esforço desaparece. Você deixa de correr atrás e passa a atrair naturalmente. Os caminhos se abrem, as ideias certas surgem, pessoas que antes pareciam inalcançáveis agora aparecem como respostas. Tudo se encaixa porque você está em harmonia com o fluxo criador. O universo não recompensa quem luta, ele recompensa quem vibra. E o comando mais poderoso que você pode dar é o da confiança. Não a confiança que espera algo, mas a que sabe. A fé inabalável de quem olha para o invisível e diz: eu já sou. Eu já tenho. Eu já vivi essa realidade. Nesse ponto, o jogo acaba. Você não precisa mais procurar o segredo, porque você se tornou o segredo. A vibração da abundância agora é sua natureza, e tudo que for compatível com ela virá até você como ferro atraído por um ímã. A vida se torna um reflexo constante da sua certeza. Cada novo depósito, cada oportunidade,
Cada sincronicidade é apenas um lembrete. Você está no estado certo. E esse estado é o verdadeiro tesouro. O resto é consequência. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo como prova de que você já está conectado à fonte. E diga a si mesmo, em silêncio, com a autoridade de quem sabe que a criação é interna: tudo o que eu busco já existe em mim. A fortuna que eu desejo é apenas o eco da minha consciência desperta. Eu sou a abundância. Eu sou o fluxo. Eu sou o milagre que esperava. Permaneça nessa vibração. Leve-a consigo quando acordar, quando trabalhar, quando falar com alguém. Deixe que ela guie suas palavras, suas ações e até seu silêncio. E observe o mundo se reorganizando a seu favor, não por sorte, mas por ressonância. Porque você não precisa mais correr atrás da riqueza. Você é a própria riqueza em movimento. E tudo que for compatível com esse estado virá inevitavelmente até você. A partir de hoje, abandone o velho papel de buscador e vista o manto do Criador. Você não está tentando manifestar grandes fortunas, você está apenas permitindo que o reflexo da sua consciência floresça no tempo perfeito. E esse tempo é agora. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, se tocou o ponto onde mora a sua fé, então siga essa jornada com a gente. Inscreva-se, compartilhe essa vibração e continue expandindo essa consciência. Porque quando um desperta, o mundo inteiro muda com ele. A riqueza que você procura está ouvindo seu chamado. Mas o universo não responde a palavras, ele responde a estados. Então, sinta agora, com toda a força do seu ser: eu já sou. E veja o invisível começar a se mover.